Edital que definirá a nova empresa do transporte público de Criciúma foi oficialmente lançado. Cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm glaucoma. Endividado, o brasileiro começa a abrir mão dos planos de saúde. Parceria entre Câmara de Dirigentes Lojistas e Governo de Criciúma resultará em mutirão de limpeza da Praça Nereu Ramos. E no esporte, Bruno Grassi terá a missão de fechar o gol carvoeiro no jogo desta sexta-feira. Amanhã o Tigre encara o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera e Informe Região. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. O governo de Criciúma lançou oficialmente o edital que irá definir a nova empresa responsável pelo transporte público da cidade. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Menor valor da tarifa e maior valor da outorga. Entre vários requisitos, esses são os principais pontos que vão definir a nova empresa que vai administrar o transporte coletivo municipal de Criciúma. O edital foi elaborado pela Prefeitura e seus itens foram expostos em uma audiência pública nesta quarta-feira no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal. A audiência pública é exatamente essa oportunidade que é oferecida à comunidade que quer participar, como ouvinte ou simplesmente para compreender o processo, e também aos interessados no projeto de licitação, os empresários, advogados, pessoas da sociedade de maneira geral, aonde é apresentado o edital, o modelo que ele está sendo seguido, as justificativas e adequações legais, para ver uma compreensão clara de todo o processo licitatório. Sobre o edital, o secretário explica que trata-se de um documento bastante complexo e extenso, já que precisa apresentar muitos detalhes sobre a concessão. No planejamento do edital é feito toda uma arrecadação de documentos. Nós precisamos anexar num edital como esse todas as linhas de ônibus, a ficha técnica de cada horário, de cada linha, o número de paradas, o custo, a perspectiva de passageiros por quilômetro, tudo certinho. E isso em cima de tabelas, que a gente chama assim de tabelas vivas, né, do Excel, onde tem que preencher todas as variáveis para garantir a questão principal para o usuário do sistema, que é a modicidade da tarifa. Então, todo modelo que a gente fez é um modelo feito por profissionais, é claro, em cima de uma perspectiva de respeito à modicidade, que é um princípio legal, e a garantia de que nós não vamos variar o preço da passagem neste edital, que será exatamente o preço que é praticado hoje, é dali para menos. Como disse o secretário, talvez o preço da tarifa diminua a partir da contratação da nova empresa. Isso porque o edital apresenta um preço médio, que é praticado hoje, R$ 4,20 no dinheiro e R$ 3,90 no cartão. Apresentar um valor menor é um ponto positivo para a empresa que concorrer ao processo licitatório. Nós estamos colocando como a taxa de retorno interna do investimento em torno de 7,11%. Se alguma empresa, nas suas contas, julgar que pode ser 7%, obviamente ele vai fazer uma oferta no preço a menor. Então, nós oferecemos aquilo tudo que é médio. Para cima ou para baixo vai ser uma questão de que as concorrentes entre si é que vão preencher as planilhas
e estudar a melhor proposta para botar no envelope. Além do valor da tarifa, outro requisito do edital é o valor mínimo ofertado para a concessão, que é de 20 milhões. O cálculo da Prefeitura é de que a empresa que vencer o contrato terá que fazer o investimento inicial de aproximadamente 43 milhões de reais, somando a outorga e outros custos, como, por exemplo, a aquisição da frota. Nós estamos falando de um projeto grande de licitação que vai culminar com a concessão de um serviço público municipal. Nós temos que ter uma série de cuidados. Um deles é, como tu falou mesmo, da garantia da tarifa, mas tem que ter também a garantia da taxa de retorno do investimento que as empresas vão fazer para viabilizar esse contrato ao longo dos 25 anos. O valor da outorga, segundo o secretário, impacta também no valor da tarifa. A outorga entra como investimento, como capital inicial, e como tal também vai ter influência no valor da passagem. Então, só para ter ideia, o 20 milhões implica na variação de 1 centavo ao longo dos 25 anos. Então, a gente podia botar 40 milhões de outorga, só que o preço da passagem ia ficar mais caro. Então, para o município poderia ser vantajoso no primeiro momento, mas para o usuário do sistema, com certeza não. Então, nós tínhamos que encontrar um valor que fosse adequado para garantir no projeto de licitação a largada nos preços atuais. E tudo isso foi minuciosamente calculado para que a gente possa oferecer tanto às empresas interessadas em preencher a proposta, quanto a segurança para o usuário do sistema, que nós não vamos estar variando o preço. O custo de vida para ele vai ficar o mesmo. Porém, tem que ser viável para as empresas que vão participar da concessão desse serviço. O edital já foi lançado no Diário Oficial do município, mas o prazo para o recebimento das propostas ainda não foi aberto. Faltam ainda algumas questões burocráticas para a abertura oficial do processo licitatório. A Prefeitura de Criciúma acredita que a nova empresa comece a operar já no ano que vem. O edital já está publicado e ainda não está disponível para preenchimento de proposta, porque esse prazo não abriu. Nós agora vamos encaminhar os 100% desse projeto para o Tribunal de Contas, que vai fazer a análise, e tão logo retornar do Tribunal de Contas, abre-se o prazo aí para o preenchimento da proposta, que vai ser em torno de 30 a 35 dias úteis. Então a nossa expectativa é de fechar todo esse processo de concessão até o final deste ano, com certeza. Cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm glaucoma. Em 2040, estima-se que este número, melhor dizendo, suba para 112 milhões. É muita gente. O glaucoma é a principal causa da cegueira irreversível. Não tem cura e apenas controle. Mas agora, uma técnica com o uso de laser promete resultados mais eficazes. A dona Maria sentiu os primeiros sintomas do glaucoma há 15 anos e acabou perdendo a visão do olho direito depois de uma cirurgia de catarata. Daqui para lá, quase nada, né? Tô vendo. Muito pouco, pouquíssimo minha visão. O glaucoma é uma doença ocular causada por uma alteração na pressão interna do olho. Leva à perda gradativa e irreversível da visão. Quando o nível de pressão dentro do olho fica acima do normal, danifica as fibras do nervo óptico. Com a evolução do glaucoma, o campo de visão vai diminuindo. E isso acontece de uma forma progressiva e de fora para dentro. Então o paciente vai perdendo e vai tendo um campo de visão tubular. Ou seja, muitas vezes o paciente não sabe que tem glaucoma porque a sua visão central é de 100%. Ou seja, quando eu estou olhando para você através de um cone, eu estou vendo 100%. Só que eu perdi a minha visão periférica. O glaucoma é a principal causa da cegueira irreversível no mundo. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas têm a doença. Existem vários tipos de glaucoma. O mais comum é o de ângulo aberto. Os seus sintomas costumam ser silenciosos e quem tem o problema geralmente
demora a perceber. Existe uma confusão muito grande hoje em diagnóstico de glaucoma e baixa visão. O glaucoma ele gera a baixa visão por constrição do campo visual. Então é fundamental a gente orientar que o paciente tem sempre que fazer uma consulta com o médico oftalmologista, porque ele é capaz de identificar sinais e sintomas de uma doença tão grave e tão silenciosa quanto o glaucoma. O glaucoma secundário, que é o que atingiu a Dona Maria, é mais raro. Ele deixa o olho mais claro e leva à perda da visão rapidamente. O uso indiscriminado de corticoides pode causar a doença. Corticoide é aquele remédio que a gente compra na farmácia sem restrição de receita. A Sociedade Brasileira de Glaucoma e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia buscam a todo momento, junto aos órgãos reguladores, a retenção da venda, a retenção de receita para a venda do corticoide. O corticoide ajuda muito no tratamento de várias doenças, mas num paciente predisposto pode até levar à cegueira. O glaucoma não tem cura, mas tem controle. O tratamento mais comum é feito com colírios. E em casos mais graves, a indicação é a cirurgia. E também existe a técnica com laser, que é uma tecnologia mais avançada e que pode ser eficaz no tratamento da doença. O laser ajuda em uma grande parcela. E por que a gente fala que ele ajuda? Porque ele retarda a utilização do colírio. Se eu consigo utilizar um laser em um determinado paciente bem indicado e bem qualificado para aquela situação, eu consigo deixar o início do tratamento com o colírio um pouquinho mais para frente. Eu consigo, talvez, deixar esse paciente entre 1, quem sabe até 2 anos sem utilizar a medicação. O procedimento ainda não é oferecido pelo SUS, mas a Sociedade Brasileira de Glaucoma e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia querem incorporar o laser ao tratamento da doença. A seguir, parceria entre Câmara de Dirigentes Lojistas e Governo de Criciúma resultará em um mutirão de limpeza da Praça Nereu Ramos. Pelas ruas do país não é difícil encontrar quem esteja no aperto ou até mesmo no vermelho. São muitas contas para pagar no fim do mês e talvez isso explique a fuga dos brasileiros, por exemplo, que estão deixando os planos de saúde e batendo cada vez mais na porta do SUS, o Sistema Único de Saúde. Em todo o Brasil, caiu o número de clientes nas operadoras que vendem esse tipo de serviço. Não faltam contas para pagar e para muitos brasileiros está difícil contratar ou permanecer no plano de saúde. E hoje não cabe no seu orçamento o plano de saúde? De jeito nenhum, porque conta de água, de luz, bujão, tudo caro, com salário mínimo não dá, né? Já outros apertam o cinto para não ter que abrir mão. Tem que estar com segurança, né? Tá com um plano de saúde em dia, porque nunca sabe, né? De repente fica doente. Agora eu tenho filha, né? A gente tem que rebolar aí pra manter tudo certinho. A gente sabe que se não tiver um plano de saúde, você fica meio complicado. Fico sem comer, mas não fico sem plano de saúde. Não dá para ficar sem plano de saúde? Não. Mesmo que muita gente faça o sacrifício para permanecer com o plano, a realidade é cruel. Entre julho do ano passado e julho deste ano, 133 mil pessoas abriram mão do plano de saúde. As operadoras encerraram o primeiro semestre deste ano com 47 milhões de usuários. O número de clientes, desde 2012, nunca foi tão baixo. Para se ter uma ideia, em 2012, eram mais de 47 milhões e 800 mil beneficiários. Em 2014, mais de 50 milhões. De lá para cá, os planos foram perdendo cada vez mais clientes. Os reajustes, geralmente acima da inflação, afastaram muitos usuários que, diante das dificuldades financeiras, não tiveram outra saída a não ser cortar despesas, e entre elas, o plano de saúde. Nós tivemos uma inflação acumulada de 150%, só que a inflação médica, quando eu falo médica, envolve hospitais, os medicamentos, procedimentos, né? Isso teve uma inflação de quase 3 vezes mais que isso, então é muito mais caro. Então, nesse sentido, se cresce a inflação médica, né? E não cresce a nossa inflação, está tendo um desencontro.
O economista da Associação Brasileira de Planos de Saúde explica por que os planos são tão caros. Segundo ele, o que eleva o custo são as despesas médico-hospitalares. Além disso, o envelhecimento da população também interfere e muito no custo por faixa etária. O custo assistencial ele vem crescendo muito no decorrer dos últimos anos, basicamente por conta de envelhecimento da população, que está muito mais rápido do que qualquer outro país europeu. Quer dizer, no Brasil nós estamos enfrentando esse desafio. Além de envelhecimento da população, nós temos uma incorporação tecnológica, uma incorporação muito rápida de procedimentos muito caros, que por vezes tinham substitutos mais baratos, que a gente precisa avaliar melhor esse processo. Para quem está no aperto e precisa enxugar os gastos, mas não quer abrir mão do plano de saúde, o economista dá dica. Além de pesquisar preços, existem outras alternativas. Se as pessoas moram numa determinada região e pouco transitam em todo o país, porque talvez tenha um plano nacional. O plano nacional ele vai ser mais caro, naturalmente, porque os custos de manutenção de um plano nacional são mais elevados. Um plano municipal, grupo de municípios ou estadual, ele vai ter um preço diferenciado. Melhor você ficar em casa final de semana, não comprar roupa, cortar saída, cortar viagem, economizar um monte de coisa e enxugar mesmo a planilha para ter plano de saúde. Uma parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas e o governo de Criciúma resultará em um verdadeiro mutirão de limpeza da Praça Nereu Ramos. Lojas, restaurantes, a praça, o calçadão. Tudo isso deve ficar ainda mais limpo e organizado nos próximos dias. A Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Criciúma, organiza para o próximo sábado o Dia da Geral, um mutirão de limpeza que deve movimentar toda a área central da cidade. A gente já teve uma edição dessa há muito tempo atrás, né? Já não sei mais dizer qual foi o presidente que fez, mas a CDL junto com a prefeitura foi feito um mutirão parecido com esse. E a gente pensando, né? Nossa, a gente tem que... A praça foi revitalizada há alguns anos, já está precisando que dê uma limpeza, que dê algumas trocas de algumas árvores, algumas flores. O mutirão será realizado em parceria com a prefeitura e busca engajar os comerciantes e a população para deixar a cidade mais bonita e revitalizada para a chegada da primavera. O mutirão, além da limpeza, a gente vai estar recolhendo lixo eletrônico, lâmpadas, pneus, vai ter um container na frente da Casa da Cultura, onde as pessoas, onde os lojistas vão poderem descartar móveis, algumas coisas que estão incomodando, né, lá na loja. Então, vão poder fazer esse descarte correto. A presidente da CDL de Criciúma lembra que essa é uma ótima oportunidade para os lojistas separarem os resíduos que podem ser descartados e reunirem a equipe para uma limpeza. A ideia é que o lojista faça a sua parte, né, que ele limpe a sua fachada, que ele lave, que ele tire o lixo que está incomodando na loja, lixo eletrônico, enfim, todas essas coisas, para realmente ele ficar com uma loja limpa para o final do ano, né, para a chegada da primavera, né, vamos dizer assim. E a prefeitura vai entrar com a limpeza das lixeiras, vai lavar o calçadão, vão trocar algumas árvores, né, vão fazer a poda de algumas árvores e vai entrar com um container onde eles vão estar recolhendo esses lixos, né. Então vai ter bastante gente trabalhando, bastante gente envolvida e a prefeitura também vai estar auxiliando os lojistas. De repente, se precisa de alguma ajuda para alguma coisa, eles também vão estar com pessoas para nos ajudar. E o descarte de materiais pode ser feito também por toda a população. O container que estará na praça fica à disposição durante todo o sábado. O container, acredito que na sexta-feira, final da tarde, ele já vai estar na frente da Casa da Cultura. Então, as pessoas que vierem para o centro, né, o consumidor, pode já trazer, principalmente o lixo eletrônico, que é uma coisa que a gente nunca sabe onde descartar, lâmpadas, né? Podem trazer, que o container vai estar ali e a gente já vai estar recolhendo. Então, na verdade, não é só para a área central, né? Todo mundo pode trazer, né? A presidente reforça que o mutirão pode ser ainda um bom momento para a interação entre os lojistas. Com certeza, né? Porque um olha para o outro, um pede uma escada emprestada, pede uma vassoura, um vê que o vizinho está com uma, sei lá, com uma vassoura melhor do que a sua, pede emprestado, uma escada, enfim. E isso acaba envolvendo as pessoas, porque a gente acaba tão focado no dia a dia, tão dentro da loja, que acaba esquecendo de olhar, às vezes, o vizinho, quem está do lado, né? Então, é uma forma também de as pessoas
conversarem, né, de interagirem. A ideia, que começa sendo realizada na área central da cidade, pode ter outras edições nos bairros. E a ideia é que isso se repita, que daqui a pouco a gente consiga, numa próxima, a ideia principal, no começo é que a gente fizesse isso em todos os bairros, né? Só que a gente não tem estrutura para isso, a prefeitura também não tem estrutura para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer esse primeiro aqui no centro, né, na Praça Nereu Ramos, onde é o coração da cidade, onde é o centro, né? E vamos ver o que vai ser. Com certeza alguns erros a gente vai cometer, vai esquecer de algumas coisas, né? Então a gente vai aprimorar fazer o dever de casa, vamos nos organizar e, quem sabe, depois a gente ir repetindo isso em alguns bairros da cidade. Aos lojistas da área central fica o convite. Sábado é dia de botar todo mundo para trabalhar. A gente convoca, né, todos os lojistas para no sábado, né, a partir do meio-dia, que organizem as suas equipes para limparem as suas fachadas, para interagir com as pessoas, com seus vizinhos, para tirar aquele lixo eletrônico, aquelas lâmpadas que vão ficando, aqueles restinhos que a gente sabe que sempre ficam na loja, para a gente até desocupar, né, ter um lugar melhor na loja. Que todo mundo participe e a gente espera por vocês. A seguir, Bruno Grassi terá a missão de fechar o gol carvoeiro no jogo de amanhã. Nesta sexta, o Tigre encara o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, o Criciúma entrará em campo para encarar o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Bruno Grassi foi encarregado de fechar o gol carvoeiro. O atleta irá substituir o capitão Luiz, que está suspenso. Para vencer o Atlético Goianiense, o Criciúma encontrará inúmeras dificuldades. Além de superar o segundo melhor time da competição, a defesa do Tigre terá que evitar tomar gols. Missão difícil, já que o ataque do Dragão Goiano já balançou as redes adversárias em 26 oportunidades. É o quarto ataque mais eficiente da Série B. Bruno Grassi, goleiro escolhido pelo técnico Vaguinho Dias para ser o substituto de Luiz, suspenso por ter sido expulso na última rodada, sabe do peso da responsabilidade. Claro, nós estamos encarando esse jogo como final, assim como todos os outros, né? Porque a gente sabe que precisamos desses 3 pontos, principalmente em casa. E para mim é o que eu sempre falo, eu trabalho sempre para estar preparado quando for preciso. E agora não vai ser diferente. Então, mas o que eu realmente quero é que a gente possa entrar lá e conseguir esses 3 pontos, que é um jogo que não vai ser fácil, é um time que está bem na tabela, é um time que está jogando muito bem. Mas a gente sabe da nossa qualidade e sabemos que é possível sim, nós jogar o nosso jogo, implementar a nossa forma de jogar e conseguir esses 3 pontos. O goleiro do Tigre entende que as oscilações do time dentro da competição, ora faz bom jogo, ora não joga bem, foram fundamentais para determinar a campanha fraca do Criciúma até aqui. É preciso estabilidade. Bom, eu acho que assim, depende, tem jogos e jogos. Tem jogos que a gente deixou de ganhar por detalhes, jogamos muito bem. Alguns jogos em casa, outros fora. Tem jogos que não jogamos tão bem. Eu acredito que a gente tem que entrar concentrado ao máximo, entrar focado e principalmente com um volume de jogo grande, porque é importante a gente ter a bola no nosso pé, porque eles são um time técnico. Então, quanto menos a gente entregar a bola para eles, melhor para nós. E quando tiver a oportunidade, ser objetivo e fazer o gol. Acho que isso é o que vai ser mais importante nesse jogo de sexta. Sem pôr panos quentes, Grassi abre o jogo e deixa claro que o grupo está sob pressão. Com certeza. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês que está tudo bem, que está, olha, mil maravilhas, que não está. Quem sente mais esse momento são os jogadores e comissão técnica, o staff do clube, porque a gente está no dia a dia e quem está sendo falado é o nosso nome, né? Então, com certeza, entra pressionado, mas entra também com experiência, entra também com sabedoria, sabendo que é um jogo importante e que a gente precisa estar tanto no melhor da nossa parte técnica e tática, mas também psicológica. Então é hora de mudar o disco
e empregar dentro de campo tudo aquilo que os jogadores e a comissão técnica estão falando nas entrevistas. O atleta ainda fez um apelo para uma galera que, quando pega junto, faz a diferença. Eu acho o seguinte, eu acho que o futebol é muito dinâmico. Acho que nunca faltou vontade, nunca faltou empenho. Como eu falei anterior, teve jogos que fomos bem, teve jogos que não fomos bem. Eu acredito que o torcedor de verdade, aquele que apoia o Criciúma, tem que saber que esse é o momento que a gente precisa deles. Que o torcedor e os jogadores são um só. A instituição Criciúma envolve os jogadores, os torcedores. E esse é um dos momentos mais importantes que a gente precisa deles para a gente dar uma arrancada nessa reta final de campeonato. Hoje é dia de Primavera Saúde. No programa que vai ao ar daqui a pouco, vamos falar de quadril. Dificuldade no caminhar, dores em articulações e alguns outros sintomas podem trazer à tona um problema que afeta principalmente os idosos. Os quadris são articulações muito estáveis, que conectam as pernas ao tronco e têm como função sustentar todo o peso do corpo, por isso acabam muitas vezes apresentando lesões. Quadril é o tema do Primavera Saúde dessa quinta-feira. A conversa é com o ortopedista Dr. Fernando Lupcello. O quadril, a gente costuma dizer que as pessoas ou têm certeza que tem um problema no quadril ou não sabiam que tinha um problema no quadril. Porque aqueles casos avançados de artroses graves, por exemplo, dão uma dor realmente específica, limitante, mas tem muitas pessoas que têm uma dor na coluna, uma dor no joelho, uma dor na região da bacia, do púbis, e que não tem ideia que isso pode estar sendo originado na região do quadril. Pode ter alguma patologia, enfim, está com um problema no quadril e não doer exatamente ali. Uma patologia, por exemplo, que gera uma restrição articular, uma restrição de movimentação do quadril, a gente fala que ela sobrecarrega as articulações adjacentes, ou seja, se o teu quadril não movimenta de uma forma normal, invariavelmente ele vai exigir que a sua coluna ou o seu joelho trabalhem sobre uma amplitude de movimento maior do que o normal para poder compensar essa falta de movimento no quadril. E aí a gente começa a ver dores na lombar, dores na região púbica, dor na região do joelho, que são dores possivelmente originadas na região do quadril. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem à programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, meu nome é Fernando Lupcello, eu sou ortopedista, especialista em cirurgia do quadril e artroscopia do quadril, e hoje nós vamos falar sobre as patologias do quadril. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.